para as disputas internas sobre aquele que era mais santo, aquele que era mais perfeito, Paulo diz: olha para a cruz. É na cruz que nós reconhecemos e vemos como nós precisamos da graça de Deus. Ninguém jamais pode reconhecer nessa cruz a grandeza do amor de Deus, a menos que também reconheça a sua própria indignidade e ponha sobre os pés de Cristo todo o seu orgulho. Paulo está lidando aqui contra o orgulho. Aqueles que queriam bater no peito dizendo que eram melhores do que os outros. Aqueles por estarem talvez, alguns até aqui, dentro do contexto, liderando até um certo grupo, se achava melhor. Paulo diz assim: não. Não importa se você é alguém que tem muito conhecimento, ou se o seu conhecimento é um pouco limitado. Olha o que Paulo vai dizer no verso 16, ele diz assim: a todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: todas as criaturas, todos os grupos, todas as pessoas podem então olhar para a cruz de Cristo e ver aquilo que Ele fez, aceitando o seu sacrifício, aceitando Cristo como seu Salvador. Essa é a maior glória. E quando nós olhamos para a cruz, e isso é interessante, porque ela funciona como espelho, ao mesmo tempo que eu olho para a cruz, eu também vejo as minhas necessidades, as minhas debilidades. Paulo usa 3 figuras para poder exemplificar a cruz. Ela é um espelho porque nós vimos a indignidade do homem, mas também quando olhamos para a cruz, vemos a justiça de Deus. A cruz é o meio de redenção, é na cruz que nós vemos ali a justificação. E o que é justificação? Justificação é aquilo que Cristo faz por você. Justificados, pois, é o que diz Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além de ser um espelho, além de ser um meio de redenção, a cruz também é um imã, pela qual todo povo, língua e nação são atraídos a Cristo. Essa é a maior marca. Mas é interessante que no verso 17, Paulo diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Se teve alguém que passou por açoites, prisões, foi esse homem. Se tem alguém que pode falar com propriedade o que é perseguição, foi esse homem. De diversas maneiras tentaram matar Paulo, ora preso, ora chicoteado. Alguém que de fato, de forma experimental, sentiu o que é o peso de seguir a Jesus, de ser um seguidor a Jesus. E hoje a gente olha para um evangelho que é um evangelho muito coach. É um evangelho muito light, onde eu não preciso fazer nenhum sacrifício, onde eu não preciso renunciar nada. É um evangelho muito água com açúcar. É muito fácil seguir a Jesus. Eu sigo a Jesus, mas sigo a Jesus da minha maneira, do meu jeito. Não traz mudança, não traz transformação de vida. Que evangelho é esse? Paulo diz: eu trago no corpo, eu tenho as marcas de ter sido um seguidor de Jesus. Eu tenho no meu corpo as marcas de Jesus, por quem eu dei a minha vida, pregando o evangelho, salvando, falando desse amor para as pessoas. O perseguidor que passou a ser perseguido. Que marcas nós carregamos desse amor de Cristo? Que marcas nós temos carregado em prol do Evangelho de Cristo? O que as pessoas têm visto na sua vida, na minha vida também? Será que quando olham para a gente, de fato elas têm percebido que a gente carrega as marcas de Jesus em nossa vida? E aqui eu não estou falando de mutilação, não é isso. São as marcas do amor, da fidelidade.
marcas da obediência, marcas da entrega, marcas da compaixão, da misericórdia, marcas do perdão. Ele fala das marcas de Cristo. Essas marcas não eram tatuagem, não eram símbolos externos, era uma evidência de uma vida transformada pelo poder de Jesus. Que marca você carrega? Que tipo de representante você tem sido do nosso Mestre? Você que está em casa, que tipo de representante você tem sido? Quais são as marcas de Jesus que as pessoas têm visto na sua vida? Interessante que a palavra marca, né, no grego, é a palavra estigma. E ela era usada para que um senhor marcasse o seu escravo e dizia assim: esse é meu, está marcado, ele é meu, eu sou dono dele. Quando Paulo diz aqui que ele leva no corpo as marcas de Jesus, Paulo está dizendo assim: Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu dono, eu o sirvo de todo o coração, sou dele para sempre. Cicatrizes que ficaram às vezes no corpo de Paulo mostram o seu sofrimento por causa de Cristo. Em Listra ele foi apedrejado, quase morreu. Mas mesmo essas feridas não o desanimaram a viver de fato o verdadeiro evangelho. 3 marcas são importantes. E elas estão implícitas aqui no texto de Paulo. Primeiro, a marca da graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Você pode abrir sua Bíblia? Você pode ir lá comigo? Efésios capítulo 2, verso 8. É o livro seguinte, Gálatas, depois Efésios. Que marcas são essas, Paulo? É a marca da graça. O abandono da confiança em si mesmo. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: somos salvos pela graça. Não é pelo mérito humano, é pelo mérito divino, não é pelo esforço do homem, mas é pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, e é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e a fé é o instrumento, é o veículo que vai nos ligar, é a certeza de colocar em Cristo toda a nossa confiança, é pela graça que nós somos salvos. A marca da graça é um claro abandono de que nós somos bons. A marca da graça nos mostra que Cristo é bom e que Ele olha para a gente, mesmo nós não merecendo, e nos dá a oportunidade de viver uma vida plena ao lado dEle, e em breve a vida eterna. Mas também tem a marca do sacrifício. Filipenses capítulo 3, verso 1. Ele diz as seguintes palavras: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. E ele diz no verso 7: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo convida a igreja a se alegrar, e ele diz assim: e tudo que para mim, antes de conhecer Jesus, era lucro, agora conheci, tudo isso é perda. Em outras palavras, é superficial. O que para mim de fato vale é Cristo. As marcas de Jesus tocaram a vida desse homem. Elas também precisam tocar o nosso coração. E a terceira marca é a marca do caráter. Filipenses ainda, capítulo 3, verso 13. Ele diz assim: irmãos,
quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não quero mais saber do meu passado. As marcas que vão me conduzir agora são as marcas de um caráter transformado. Em outras palavras, a marca da cruz transformou o coração de Paulo. Paulo se orgulhava das marcas de Cristo em seu corpo. Para ele, era motivo de alegria. Quem tem as marcas de Cristo não precisa testemunhar apenas com palavras, pois a própria vida fala em alto e bom som da salvação de Jesus. Eu quero concluir deixando 4 coisas importantes para vocês. Primeiro, Jesus nos convida a olharmos para a cruz. E na cruz, vamos reconhecer a nossa total dependência dEle. E que não conseguimos fazer nada, se não for por Ele, mediante a sua graça, o seu poder. Mas é possível também, e essa é a segunda coisa, que algumas marcas do passado ainda ecoam na nossa vida. Eu quero dizer para você, não desanime. Se tem marcas ou então feridas que ainda estão abertas, não desanime. Clame pelo poder de Deus, para que essas marcas sejam superadas pelo poder de Jesus Cristo na sua vida. Essas marcas negativas, que talvez você ainda tenha, elas não podem servir como gatilho para você abandonar a sua fé ou deixar Jesus. Não deixe que elas ecoem na sua vida, afastando você de um verdadeiro relacionamento com Cristo. Terceiro, Jesus hoje nos convida para que a marca dele, daquilo que ele fez, seja a marca mais significante na nossa vida. O mundo pode deixar marcas, o pecado pode deixar marcas, mas nenhuma marca é mais bela do que a marca da cruz, onde Cristo entregou a sua vida para nos salvar.